Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 10 da primeira temporada do Nova Era. Estamos chegando nessa grande reta final da temporada, estamos quase descobrindo quem são os finalistas e quem ganhou a primeira temporada. Falta pouco, mas ainda tem alguns participantes a serem eliminados da competição. Quem serão essas pessoas, hein? Não sei. Quem será que vai ser eliminado no episódio de hoje? A gente sabe que ou vai ser Erika, ou que vai ser Yuri, ou que vai ser Matheus, né? A gente ficou aguardando ainda em relação ao episódio passado, aquele final, que não nos foi revelado quem de fato deixou a competição. E hoje a gente vai descobrir qual desses três deixa o jogo. Mas antes a gente precisa conversar sobre algumas coisas que aconteceram antes mesmo da própria eliminação, que foi um desafio no qual eles receberam, que se chama A Vagas. Esse desafio nada mais era do que eles foram divididos em grupo. A própria Clarice ainda estava na competição quando eles receberam esse desafio. Era um desafio muito interessante, poderia conseguir algumas notas e alguns pontos no caso, e é muito importante para alguns deles, porque alguns deles não estão bem no ranking do Horus. A gente pode dar um exemplo como o próprio Matheus, que não está muito bem agora, a própria Erika, que já vem aí numa sequência de órbita seguidas. Então, justamente para os dois era muito importante ir atrás de algumas pessoas, porque na verdade o desafio era eles trazerem pessoas para quê? Para a segunda temporada do Nova Era. Exatamente, a gente vai ter uma segunda temporada, que no mínimo uma segunda temporada, e essa temporada logo logo vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre ela. Então, a gente precisava o quê? Nada melhor do que o próprio elenco que está participando do jogo, que já conhece o jogo, que de alguma forma ou de outra gosta, nada melhor do que eles buscarem pessoas para trazer, até porque eles são a melhor forma de divulgação. Afinal de contas, eles estão na primeira temporada. Então não existe ninguém melhor e mais qualificado do que o próprio elenco que está na primeira temporada para trazer o elenco para a segunda, né? Será que deu certo? Será que não? Será que foram poucas pessoas que eles buscaram? Ou será que foi muitas pessoas? A gente vai ficar sabendo disso agora na atualização do ranking e ver quantos pontos cada trio que foi formado conquistou. Vamos dar uma olhada. Olá, Irônicos! No desafio do episódio, o nosso elenco do top 9 foram divididos em 3 grupos, cada um com 3 pessoas, e eles receberam a missão de buscar inscrições para a segunda temporada do Nova Era. Em relação aos demais desafios, pelo fato de depender de externo, a pontuação não foi tão alta assim. Diferente dos demais desafios, que dependia muitas das vezes somente deles, a pontuação era mais alta. Como esse desafio dependia de ajudas externas, pessoas que estivessem dispostas e com tempo para conseguir se inscrever no reality, a pontuação foi menor. Para cada inscrição, eles recebiam 10 pontos no ranking de desafios. E se esse participante fosse aprovado para a segunda etapa, eles ganhavam mais 10 pontos. Porém, se durante essa etapa, entre a primeira fase e a segunda, o participante desistisse, ou porque de fato não queria participar, ou de fato começou a participar de outro reality e não quis mais poder fazer parte do Nova Era, ou porque só a fez para poder ajudar o amigo e agora tá cancelando porque não quer continuar no processo seletivo para ser selecionado para a segunda temporada, eles perdiam menos 5 pontos no ranking. Ou seja, se eu pedir pra Mariazinha se inscrever pra me ajudar, eu vou ganhar 10 pontos. Mas se ela não passar pra próxima etapa, eu vou perder a metade. Eu vou perder 5 pontos desse ranking. Então é importante, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o ranking. Na verdade, eles conseguiram poucas pessoas, tá? Denis, Diogo e Matheus, que era uma equipe, eles conseguiram 9 pessoas. Então eles ganharam 90 pontos. Felipe, Júnior e Yuri conseguiram 4 pessoas. Então eles garantiram 40 pontos. Clarice, Erika e Maiana também conseguiram 4 pessoas e conseguiram garantir aí seus 40 pontos. Bom, da equipe do Denis, do Diogo e do Matheus, desses 9 que se inscreveram para participar, apenas 2 quiseram seguir para a segunda fase de seleção para a segunda, tá? Lembrando vocês, para deixar bem claro, que ninguém foi eliminado, tá? Eu, como administrador, não eliminei nenhum participante. Foi uma opção deles não querer mais participar por N motivos. Ou porque não me responderam até a data de conclusão
dessa gravação aqui. Então, ou seja, durante esse período essas pessoas não me procuraram. Desses 9, apenas 2 responderam a minha mensagem no WhatsApp, e olha que eles tiveram quase 7, 8 dias para me responder, tá? Apenas 2 me responderam e 7 não me responderam. Então, somando o total, eles ficaram ainda com 75 pontos. Então vamos colocar esses 75 pontos para o Denis, esses 75 pontos para o Matheus e esses 75 pontos para o Denis. Perdão, para o Diogo, 75. Já a equipe do Felipe, Júnior e Yuri, desses 4 que se inscreveram, 3 aceitaram continuar no processo seletivo, apenas 1 não me respondeu, então eles ficaram aí com 65 pontos no ranking. Vamos colocar aqui então, para o Felipe 65 pontos, para o Júnior 65 pontos e para o Yuri também 65 pontos. Já a equipe das meninas foi a mesma coisa. Os 4 resolveram seguir e permanecer na competição. Os 4 que elas indicaram e que de fato se inscreveram, os 4 seguem para a competição, então elas ganharam aí 80 pontos no ranking. Então, a Maiana ganha 80, Érica ganha 80 e Clarice também ganha os 80 pontos. Vamos ver se mudou alguma coisa na classificação geral? Não, continua a mesma coisa. O Denis permanece em primeiro com 1.646 pontos. Em segundo lugar, o Matheus com 1.609 pontos. A Maiana em terceiro com 1.548. O Diogo está, o Felipe está em quarto lugar com 1.496 pontos. O Diogo em quinto lugar com 1.433 pontos. O Júnior em sexto com 1.358 pontos. O Yuri em sétimo com 1.282 pontos. Érica em oitavo lugar com 1.036 e a Clarice em último lugar com 809 pontos. Vamos ficando por aqui nessa atualização do desafio. Volto na próxima semana para a gente atualizar. Beijo, fiquem bem. Vimos que foi um desafio que precisou de ajuda externa, afinal de contas, eles precisavam buscar pessoas para virem participar da segunda temporada do Nova Era. A gente percebeu que eles não conseguiram muitas pessoas e eu acredito que houve 2 situações aqui. Acredito que a primeira, falta um pouco de esforço. Acredito que foi bem visível isso, até por algumas pessoas. Outro fator também que é muito importante e a gente precisa levar ele em consideração, que a gente tem que entender que o reality, por mais que existem vários realities hoje nesse mundo virtual, o Nova Era, ele vai para o YouTube. Tem uma demanda de vídeos muito grande, onde de fato o participante ele precisa se dedicar muito na execução não só das provas, mas também na execução de vídeos e também na execução de desafios. Com isso, já diminui muito a quantidade de pessoas que de fato querem participar de um reality que demanda tanto desta forma. Então é muito normal, de fato, a gente ter um número de pessoas que se inscrevem muito pequeno ainda, porque muitas pessoas não gostam de aparecer em vídeos, não gostam desse tipo de formato. E tá tudo bem, eu acho que é exatamente por isso que existem vários realities por aí. Você vai procurar o que mais você se enquadra. Mas agora a gente vai ver o quê? Vamos ver o plantão Nova Era e ver o que ele vai nos trazer aí de novidades pro plantão. Vamos dar uma olhada. Olha eu aqui de novo no plantão Nova Era. Olha só, de novo, não é mesmo? A Ana novamente não conseguiu gravar a participação dela no plantão Nova Era, então vim aqui fazer esse trabalho novamente. E vamos falar sobre trajetória. O nosso top 8 falou sobre a trajetória deles no reality até aqui. Lembrando que o reality começou com 16 participantes e agora a gente está justamente na metade. A gente está no top 8. Então chegamos numa metade de uma competição onde 8 pessoas já foram eliminadas ou desistiram da competição, e nada melhor do que essas 8 pessoas que ainda seguem no jogo falarem sobre como elas se veem no jogo, como elas veem o jogo, e é um momento muito importante para que a gente possa de fato definir as pessoas que a gente está torcendo. É muito importante esse momento, vamos dar uma olhada. Olá! Então na metade do jogo, já foram embora 8 pessoas, restam 8. Eu sou muito grato por ter chegado até onde eu tô agora. Com meus erros e acertos, comecei no jogo muito sozinho. Não tinha, comecei jogando sem ninguém mesmo.
Me aproximei meio da Thay, mas a Thay já era fechada no grupo dela. Então foi uma pessoa que eu mantive pouco contato depois, durante o decorrer do jogo. Depois tive um contato muito grande com o Samuel, que por coincidência, na semana que eu fechei uma aliança, foi eliminado, felizmente. Aí depois disso foi recolhendo daqui, dali. Eu acho que no jogo em si, eu joguei muito sozinho o tempo todo. Assim, sempre conversei com todo mundo, quase todo mundo. Porém, feito tanto me rotulavam como jogador, que eu me acho. Mas assim, de jogar com todo mundo, não. Sempre sim, aquelas pessoas que eu mantive contato mais próximo. Como no decorrer do jogo me aproximei muito da Jeff, do Yuri, que pra mim as duas pessoas que eu tenho como prioridade. Agora por último da Clarice e da Erika. Infelizmente a Clarice também já. Aí só tem 8 pessoas agora e espero que chegue até a final. Só sair daqui agora na final, espero. E pra mim o jogo em si foi bem pegado. Ou era qualquer besteira, qualquer vacilo, eu vi pessoas que jogavam muito bem desistirem, ver pessoas quando tem um vacilinho pequeno serem eliminados. Então é isso, é torcer que eu me mantenha bem nas provas, porque cair na órbita todas as vezes. Você já viu que tem pessoas como o Lucas que participou de várias órbitas e de repente pá, pessoa que não vazou, ainda bem. Mas torcer muito pra que eu fique até o fim, e pessoas que eu gosto fiquem até o fim, e que as pessoas que eu nem me fede nem me cheira vazem logo. Isso. Bom, vou gravar esse vídeo aqui sobre a minha jornada no jogo. Acredito que até agora eu tenho feito um jogo bom, não excelente, mas um jogo bom em vista do que eu sou acostumado a jogar, né? Acredito que eu tenha feito um jogo limpo, não precisei derrubar ninguém para chegar até aqui onde eu cheguei. Se eu conseguir chegar foi mérito meu. Óbvio que com aliados, né, e ajudas a gente chega mais longe, mas estou bem satisfeito do meu jogo. Não sei o que vai ser daqui pra frente, como vai acontecer as coisas, mas estou tranquilo em relação a tudo que eu fiz no jogo. Acredito sim que eu poderia ter dado o melhor de mim em algumas provas pra tipo, ficar sólido em cima no ranking, mas é algo que eu vou tentar melhorar. A chapa até ficou frouxa daqui pra frente, pra tentar me estabilizar no jogo e chegar até a final. Então, não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Só o único erro que eu acho que eu cometi foi em algumas provas que eu poderia ter sido melhor e eu não fui. E questão de votação também, que eu acredito que eu cometi alguns erros em votações, mas não vem ao caso eu dizer o que nem porquê. E é isso. Eu tô tranquilo com a minha trajetória até agora. Fala aí, pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Conta aí pro tio Teus. Então, meninos, deixa eu contar aqui pra vocês, deixa o tio Teus sentar. Sobre minha trajetória, né, eu acredito que estou indo bem até então. Não como eu gostaria, mas estou. Eu acredito que minha trajetória até aqui tenha sido bacana. Encontrei pessoas no game no qual eu me tornei aliado. Acho que aqui eu posso falar, né, porque vai ser depois. Então, encontrei aí Denis e Diogo, né, tive outras pessoas também, só que outra no caso, só que ela já saiu do game. Então, é isso. São participantes, assim, que eu gosto, né, que eu já tinha afinidade, e que nossa amizade fortaleceu aqui dentro do game. Tem uma outra pessoa também, né, que eu gostaria de ter me aliado, de ter me juntado, mas eu acabei não me alinhando, né, devido a umas coisas que eu percebi. Eu acho que agora que eu posso falar, que é o Felipe. Aí teve uma situação ali muito chata, no qual eu acho que eu cheguei até a bloquear ele. Aí eu preferi, não vou me aliar, não, vou manter aí separado essa questão de amizade e jogo. E por incrível que pareça, tem uma outra pessoa também que eu gosto bastante, né, que é o Júnior, mas devido a prioridades diferentes dentro do jogo, a gente acabou que meio virou uma galera contra outra galera, então não teve como a gente se unir, mas é uma pessoa que eu gosto bastante. Isso pode até parecer um pouco hipócrita pelo que eu comento nos outros vídeos lá, né, falando que queria eliminar ele, mas, né, eu sempre deixei claro que isso é estratégico, tá, é super estratégia, não tem nada a ver com amizade, com afinidade. Até porque eu já deixei claro pra ele e pra vocês que eu gosto dele, é uma pessoa bacana que eu queria no meu círculo de amizade. Mas é isso, né? Ele é uma pessoa muito forte ali, todo mundo sabe disso. Tá nítido pelo jogo dele, a forma como ele manuseia, que
se apresenta ao jogo. E como eu pretendo ser campeão, então por que não eliminar os fortes agora, né? Pessoas ali que eu poderia eliminar tranquilamente, mas tranquilamente o caramba, que eu me mato ali, tô lutando pra sair da órbita, mas tentaria eliminar outras pessoas, mas por questão de estratégia eu tô, né, e por questão das pessoas que estão na órbita, eu sempre tô tentando ir nas pessoas mais fortes, né, daquela órbita. Então, consequentemente, ele foi umas 2 vezes, então nas 2 eu votei nele. E é isso. Deixa eu ver mais o que eu ia falar. A questão dos desafios. Eu tô me esforçando o máximo. Teve momentos ali no jogo no qual eu tive discussão com a DM, que não vale detalhar aqui, mas que culminou também numa outra série de motivos pra eu pensar e cogitar, né, a desistir do reality. Mas eu não desisti, ainda tô aqui, tô firme e forte, tá? Pra alegria de uns, pra decepção de outros. Mas é isso. Tem ideias ali que eu não concordo, né? E é super normal. Isso tô falando com relação ao ADM, tá? Não concordo e tá tudo certo. Já conversei com ele várias vezes, né? Sempre nos resolvemos. Nunca fomos, assim, atacados. Nunca atacamos um ao outro, assim, de forma agressiva. Claro que, né, tivemos ali nossos momentos de discussão, qual eu me exaltei ali um momento, mas eu conversei com ele depois. Mas quando eu falo que nunca tivemos agressão assim, é mais no sentido constante, né? Algo que seja direto, não foi só um momentozinho ali. Mas já estamos resolvidos, eu acredito. Embora depois dessa situação ele mesmo já falou que não me chamaria pro game dele, para futuros games. Então tá tranquilo, né? O importante é que a amizade eu acho que continua. E é isso. Agora vamos saber da vida de outro. Sai daqui, passa pro próximo. Da vida de vocês, Marias Fifi. Cara, olhando hoje o histórico nesse top 8, o meu, em questão de pontos, não é muito bom, mas levando em consideração das substituições que tiveram no jogo dos desistentes, eu sou uma pessoa que ainda estou no top 8, que mesmo com as órbitas que enfrentei, mesmo com as falhas que tive nas provas, que foi em questão da minha ausência, devido a compromissos pessoais e particulares meus, eu ainda estou no jogo, e já vi pessoas que entraram como eu substituindo, que não conseguiram se recuperar no que. Então, eu tenho orgulho da minha trajetória até aqui, até o top 8. Difícil? Porque eu já enfrentei mais de 2, 3 órbitas. Ou mais, não sei, eu já nem lembro mais. Então, tipo assim, por mais que seja cansativo, como eu já falei em alguns dos vídeos, frustrante, eu não desanimei. Porque eu continuei tentando e vou continuar tentando se eu permanecer no jogo. Mas eu acho que não foi mais uma questão de erros. O que tem prejudicado foi as minhas ausências em algumas provas. Algumas alianças que eu não fiz, somente por interesse no jogo. Eu mantive minhas amizades, pessoas que eu gosto, e não me aproximei de pessoas só para jogar. Isso não é do meu feitio. Eu converso com todo mundo, brinco com todo mundo, mas eu vou defender no jogo quem me faz bem, quem é mais próximo de mim ou quem é meu amigo. Mas eu acredito que foi uma questão de superação chegar na metade do jogo, tendo ocorrido toda essa questão de eu ter entrado substituindo alguém, de eu ter entrado com menos pontos, de eu ter enfrentado órbitas seguidas. Então eu vejo mais como uma superação e feliz por estar na metade do jogo. E é isso aí, nós chegamos à metade do jogo e muita coisa já aconteceu. Nossa, é uma jornada bem complicada, é um jogo que requer muito do nosso psicológico, pela questão da dinâmica, das escolhas que são feitas, entre erros, acertos, tropeços. Eu acredito que eu tenha feito um bom jogo, poderia ter melhorado em vários pontos, vários pontos eu poderia realmente ter sido melhor. Me deixei abalar em alguns momentos. Quem é mais próximo sabe que eu pensei algumas vezes em desistir do jogo, mas ao mesmo tempo eu respirei, pensei o quanto eu sou forte, o quanto eu tenho batalhado para ter chegado até onde eu cheguei e vou continuar jogando também até onde der, até onde eu for, com respeito ao meu jogo, ao jogo dos meus adversários e ao trabalho dos ADMs, é claro. Então tem sido uma montanha russa, tem dias maravilhosos, tem dias não tão bons, que a gente fica chateado, triste, decepcionado, mas além de tudo não levar para o coração, porque isso é um jogo, né? E o jogo ele só acaba quando o juiz apita, quando termina. Então enquanto isso não acontecer, a gente vai jogando, errando, acertando e aprendendo. Vamos falar sobre a minha trajetória no reality. Eu vejo
duas de mim. A Maiana antes da saída do match e a Maiana depois da saída do match. A Maiana antes da saída do match era aquela pessoa que via o jogo com o olhar dos outros. E com isso, eu acabava deixando me levar ao jogo. Isso acabava me prejudicando. Tanto que eu vim parar na órbita uma das vezes antes da saída do match. 2 vezes, quer dizer, para a saída do match. Porque, assim, eu não acordava. Eu via muito jogo de quem tava lá em cima. No caso, o Diego e o match. Eu vou dar nomes porque eu sou dessa. E eu acabava esquecendo do meu jogo. Do que eu realmente queria. Aquilo que eu queria fazer. Porque meu objetivo desde que eu entrei no jogo foi ganhar. E ganhar, e ganhar, e ganhar. Não, eu quero ganhar. E é isso. Quando o match sai por uma briga minha, dele, de Erika, acaba que eu peguei muita coisa, pesquei muita coisa. Vi gente que estava jogando com várias pessoas ao mesmo tempo. Vi pessoas jogando sujo, baixo. Vi pessoa que estava lá embaixo jogando com quem estava lá em cima. E isso era um jogo que me deixava enfurecida. E fui. E aí eu vi. Agora eu vou jogar. Comecei a jogar. E tô jogando. Não tô mentindo, tô jogando. Consegui me subir, não parei mais na órbita, tô subindo, porque tem que subir, é meu objetivo. Consegui eliminar uma das pessoas que eu queria, que no caso o Lucas, porque tava jogando com o Diego. Tô tentando eliminar mais outro agora, espero que eu consiga. E esse é o jogo, a Maiana, jogadora que acordou, precisou de um safanão e venho jogando muito. Dessas jogadas eu tenho jogado com pessoas que eu jamais verei, como o Júnior, o Denis e o Felipe, que eu gosto pra caramba, mas principalmente o Júnior. É uma pessoa que eu tenho jogado e colocado ele nas minhas prioridades, porque o menino joga e eu joguei, eu me aliei àquelas pessoas que estavam lá embaixo. E assim, se eu pudesse hoje levar pra final, eu levava sim o Júnior, a Erika e comigo o Denis, sabe? E assim, eu tô muito feliz em participar, eu tô muito feliz em ter acordado pro jogo, porque eu quero jogar. E eu vou dizer, eu agradeço o match, porque se não fosse o match, eu não estaria no jogo, não teria acordado pro jogo. E é um jogo bom. E eu não tenho jogado sujo, não tenho. Me afastei de pessoas pra realmente conseguir jogar. E eu agradeço e tô muito feliz. Agora eu vou chegar na final, e eu vou vencer. Espero. Tudo bom? Top 8 e eu faço parte. Ai, gente, olhando pra trás aqui agora, que jogo, quanto sacrifício pra chegar até aqui, né? Assim, eu fiz de tudo, fiz o possível e o impossível pra tentar me destacar ao máximo, para tentar ficar sempre lá em cima no ranking, para eu não ter aquele perigo da órbita, né? Aquela coisa assim da órbita. Foi um jogo muito difícil, foi bastante complicado conseguir chegar até onde eu cheguei, porque os outros participantes são também muito fortes, são pessoas assim que jogam bastante. Então, para mim, assim, uma vitória muito grande só o fato de estar aqui. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de lidar com alianças, de montar alianças também, e eu sempre falei isso, até por conta de outros realities, de outras coisas que aconteceram com relação à amizade. Eu parti para a linha assim, vou tentar me destacar o máximo possível, vou tentar fazer o meu melhor, para que eu precise o mínimo possível de alianças, para me manter no jogo. Uma pessoa quando vai para a órbita, ela não pode ir sozinha, ela precisa ter alguém que a ampare, que senão ela sai, ela vai ser o foco. E eu tenho muita dificuldade de criar isso. Eu não sou aquele cara que vai no privado para conversar com as pessoas sobre jogo, de ficar traçando estratégias e armadilhas em conjunto. Quando eu faço isso sozinho. Mas é isso aí, bola pra frente, o jogo ainda não acabou, nós temos aí muita coisa pela frente e eu espero conseguir manter essa linha que eu tô mantendo agora.
Olá, tudo bem? Falar sobre a minha trajetória no game, que graças a Deus está constante lá em cima no ranking. Nunca fui pra uma órbita, nem coisas assim. Tenho que agradecer também meu amigo Matt, que ele era meu top 2 até ele desistir. Que ele me ajudou a entrar no game. Como o Douglas falou lá atrás, que a primeira pessoa que achasse o labirinto, com certeza que ela ia ajudar os seus próximos. Que aí você ia ter mais alianças no game, você ia se beneficiar mais no game. Dito e feito, e foi isso que aconteceu. Assim como o Matt me ajudou, eu fui lá, ajudei a Jeff e o Dennis, porque eram pessoas que eu queria ter como aliança no game. E aí foi o que aconteceu. E a partir do desafio, que foi dos vídeos, na qual separou em 5 pessoas em cada grupo, eu acho. O meu grupo foi Dennis, Erika, Matheus e Lucas. A gente acabou criando uma aliança ali. Enquanto ninguém tava pensando nisso, a gente já tava pensando assim. Antes do Douglas mesmo ficar pisando no pé das pessoas e falar, não, vocês precisam de grupo, precisam de aliança. A gente já estava fazendo isso. Mas foi na prova do Famosos que a Jeff se tocou, que ela precisava de ajuda, que ela precisava de aliança, na qual ela criou um grupo entre eu, o Matt e a Erika, pra gente se ajudar naquela prova. E dito aconteceu. No grupo que eu tava com o Matheus, com o Dennis e o Lucas, eles não ajudaram na prova do Famoso, então pra mim aquela aliança não existia, porque se tem uma prova não ajuda, pra que aliança? Aí aconteceu umas controvérsias na qual tava ficando chateada, porque a gente que tava lá em cima tava sendo muito beneficiado e sempre tomando no cu porque elas estavam embaixo. E eu acredito que se eu tô muito lá em cima e eu tô sendo beneficiado, é porque eu tô sendo bom em todas as provas. Se você também, em todas as provas, estava sendo bom em todas as provas, não precisaria estar reclamando. O game é assim, ele já recebeu as regras antes, não tinha por que ficar reclamando. But aconteceu umas controvérsias, aí elas brigaram com o Matt se estressou por conta de uma prova. E aí esse grupo da Jeff, eu acredito que a maioria as 2 pessoas que eu não conheço que está agora no game é o Junior e o eu conheço já de games antigos. Então sempre eu pensei em priorizar essas pessoas pra me beneficiar lá na frente. Porém agora, como o jogo tá mais afunilando, as pessoas acho que foram atrás de alianças. Por exemplo, agora teve uma prova de conseguir pessoas pra segunda etapa, na qual separou em trios. Ficou eu, Matheus e Dennis, que já era uma aliança. Ficou Erika, Jeff e Clarice, que eu achei que era uma aliança, e ficou Felipe, Júnior e Yuri, que eu tô achando que é uma aliança. Porque agora que tá no final, todo mundo resolveu se juntar. Porém, com a Clarice saindo, acredito que os 5 vão tentar mirar em Matheus, Dennis e eu, inconstante lá em cima. E é isso. Acredito também que o Lu, por ele ter ficado indo pra várias órbitas e não ter saído, foi por conta da aliança que a gente criou desde o começo, que a gente pensou nisso, pensava que teria saído. Então, foi por isso que ele ficou. E eu acredito que se a partir de agora, especialmente a Jeff, que o Dennis eu sei que não, a Jeff querer me atacar, eu vou achar injusto, porque ela só tá onde tá no game porque eu ajudei ela a entrar. E ela estava trabalhando no dia da prova do labirinto. Eu liguei pra ela, falei, amiga, o caminho é esse. Foi a partir dali que ela conseguiu entrar no grupo. Então, se acabar de ela começar a me atacar no game, tipo, eu gosto muito dela, eu penso que ela não poderia fazer isso. Mas é a única pessoa que eu posso cobrar e falar assim, nossa, você só tá onde tá porque eu te ajudei a entrar. Porque se não fosse eu, você nem teria entrado no game porque a senhora estava trabalhando e não estava correndo atrás. Entendeu? Mas é sobre isso, né? Acredito que eu tô muito bem no ranking, quero continuar muito bem, quero continuar no topo, ir pra final, porque eu não quero remar e morrer no mar, assim que fala, não sei. Mas é isso, essa foi minha trajetória. Acredito que desde o começo o Matt era meu top 2, porque a gente sempre tava falando as coisas sobre, mas né, ele saiu por motivos dele. E o Matheus, que eu achei que não ia ter muita intimidade, foi a pessoa que eu mais peguei intimidade. E eu nem conhecia ele dos outros games, só conhecia ele de Alesia, que ele era DM. Foi ele na qual eu me aliei mais aqui no game, até mais que o Dennis, que foi o meu aliado em Alesia. Mas o meu top 3 são esses 3 aí. E vamos ver o que acontece. Tem mais 3 provinhas aí pra bagunçar tudo. Mas até então foi isso que aconteceu na minha trajetória do game. Agora chegou o momento da gente descobrir quem deixa a competição, quem vai ser eliminado, se vai ser a Erika. Na verdade, a Erika tá com um pouco mais de vantagem ali, porque até o momento ela não recebeu nenhum voto, mas esse terceiro e último voto pode ser que empate, né, e consequentemente faça com que a gente veja aí
média geral para definir o eliminado. Mas, por enquanto, Matheus e Yuri, cada um tem um voto, e esse último voto vai ser definitivo, e pode ser que defina a eliminação de um dos dois, caso esse voto não seja direcionado a Érica. E, sem mais delongas, vamos ver quem foi esse terceiro voto que foi validado e quem vai ser eliminado da competição. Vamos dar uma olhada. Pessoas do tipo O negativo. E a pessoa que eu quero eliminar é o Yuri, porque dentre as pessoas que estão ali, ela é a que tá mais acima. E é isso. O terceiro e último voto validado acabou sendo do Matheus, e automaticamente o voto dele foi direcionado ao Yuri, e com 2 votos o Yuri deixa a competição no top 8. Eu vou falar pra vocês que, como administrador do reality, é uma perca muito grande pro ver o Yuri sendo eliminado agora nessa altura do campeonato. Ele foi um participante que ele acabou caindo lá na primeira órbita, lá no episódio de estreia, e automaticamente conseguiu se dedicar muito nas provas, se esforçar muito, e nunca mais caiu na órbita, sempre conseguiu se manter entre as primeiras colocações. E era muito visível que quando ele caísse nessa órbita, a mira ia ser nele, justamente pela posição que ele estava no jogo, pela pontuação que ele estava conquistando na competição. Então era muito óbvio que talvez ele acabaria virando o alvo. Eu acredito que é nesse momento do jogo que as pessoas que estariam ajudando ele nesse momento do jogo, que estariam ali sendo aliado dele na competição, deveria ter criado esse escudo justamente para tentar prevenir a eliminação dele no momento dessa competição. É óbvio que o jogo em si tem as suas regras, né? E a regra do jogo é os 4 últimos colocados na órbita, na classificação geral da órbita, vão enfrentar, na classificação geral do Horus, vão enfrentar essa órbita. Essa é a regra do jogo, isso eles sabem desde antes mesmo de entrar de fato na competição. Eles sabem também que o melhor que se der bem na prova de fotos vai se salvar automaticamente, mas aqueles outros 3 vão enfrentar a órbita. Aí fica a cargo dos 3 que estão na órbita, de fato, criarem essas estratégias para continuar no jogo. O Yuri, infelizmente, ele estava na faculdade naquele momento, e ele, de fato, acabou abrindo mão de tentar votar, de tentar, de fato, conseguir se salvar da competição. Óbvio que tinha N caminhos a serem seguidos por ele. Ele acabou optando por simplesmente largar o telefone e focar na faculdade. E também tá tudo certo, acabou sendo uma escolha dele. Mas óbvio que ele tinha uma escolha, ele sabia que a prova de fotos ia ocorrer às 8h30, poderia se levantar e ir no banheiro e tentar fazer a prova da foto no banheiro, ou tentar ir na biblioteca da faculdade, fazer por lá. Mas foi a escolha dele, a opção dele, nem ficar online e nem tentar se salvar. Foi uma opção dele, precisa ser respeitado por isso. Tinha ali Maiana, ele também tinha Júnior, que poderiam votar a favor dele para fazer com que ele permanecesse na competição. Infelizmente, podem ter votado, mas acabou não sendo os 3 primeiros colocados. Acontece, é uma perda muito significativa para o reality, apesar de, assistindo os episódios, a gente percebe que o Yuri, infelizmente, acabou sendo um grande figurante na temporada inteira, apesar de muitas das vezes ele ter um depoimento muito assertivo e muito coerente para dentro do jogo. O Yuri não conseguiu se destacar dentro da competição relacionado a outros participantes. Mas ele era um participante muito interessante para a competição, até porque ele estava sempre conseguindo se posicionar bem dentro do ranking geral do Horus, sempre executava os desafios, então isso fazia com que, apesar da pontuação dele no ranking de vídeos, de desafios, na verdade, não serem os melhores, mas sempre conseguiu se manter na competição. Mas diante disso, só tenho a agradecer ele pela participação. Eu acho que ele se dedicou de uma forma ímpar ao reality. Eu só acho que no momento que ele poderia se dedicar um pouco mais, ele acabou abrindo mão. Talvez tenha caído num dia ruim pra ele, acontece, mas é isso. Eu só tenho a agradecer a participação dele, desejar boa sorte pra ele em outros realities e boa sorte também na vida. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu conheço há 6 anos, quase 7 anos. Ele participou do meu primeiro reality, que foi O Melhor. Ele participou, ele estava lá na primeira temporada, ele chegou na grande
final lá, ficou em segundo lugar, foi maravilhoso, e voltou em outras edições do meu outro reality, que era o All Stars. Ele voltou em algumas edições, e eu gosto muito dele, muito, muito de verdade, tanto é que eu chamo ele para todos os realities que eu participo, porque eu sei da competência, sei da dedicação dele e tudo mais. E ele tem tudo para ser um protagonista, mas eu não sei o que acontece dentro dele, que ele acaba ficando mais na dele, mais quietinho, ele não se envolve tanto. Até mesmo ele, quando ele treta mais no deboche, mas ele não treta de verdade e tal. Eu acho que ele tem todo um perfil para ser um grande protagonista, mas ele acaba se contentando com a figuração. Eu não consigo entender ele nesse sentido. Mas vocês vão ver a entrevista maravilhosa com ele. E mais uma vez, muito obrigado, Yuri. Você é maravilhoso. Você sabe o quanto eu gosto de você. E é isso, muito obrigado. Agora é aquele momento que a gente vê como é que foram os votos validados e como tudo aconteceu. E eu vou dizer pra vocês que foi uma grande confusão, hein? Porque a resposta foi bem confusa, a pergunta foi bem complicada. Muitos deles erraram a resposta, tiveram que refazer seus vídeos para ser validado. Então foi uma confusão. De fato, a gente não sabia como que ia ser validado, quem ia ser os 3 primeiros validados, até porque a maioria errou na resposta. Então a gente ficou falando, meu Deus, agora tem que refazer. Quem vai conseguir refazer primeiro? Quem vai conseguir ter o voto validado? Foi uma confusão maravilhosa, digna de reta final de reality, né? Isso a gente vai ver agora. Bom, pessoal, agora vamos enviar a pergunta. O Júnior, ele acabou de ser salvo, então... Bom, pessoal, eu acabei de mandar a pergunta para eles, e agora a gente observa por aqui as respostas que eles vão mandando e quem serão aí os primeiros a mandar. Lembrando que são apenas os 3 primeiros que serão validados. Vamos ver. Bom, vamos ver. Érica, Lilith, Matheus, Sangue de Pó, tá certo. O vídeo tem mais de 1 minuto, vamos ver se o vídeo tá certo. Vamos ver o do Diogo agora. O Diogo, por enquanto, tá certo. 1 minuto e 1, vamos ver. Maiana, tá certo. Matheus, tá certo. Vamos ver aqui. Bom, gente, o que acontece? A resposta correta é O negativo. Ó, como a gente pode ver aqui, ó. O O negativo é o que doa para todos. É o doador universal. E o O positivo, ele doa para A positivo, B positivo, O positivo e AB positivo. Então, o doador universal é o O negativo. Então, nesse caso, apenas Diogo e Matheus acertaram em suas respostas. Como os demais erraram, vai ser validado somente esses 2 votos. E agora a gente vai dar a resposta. Se fosse ao contrário, Érica teria sido a primeira, o Diogo teria sido o segundo, porque ele mandou esse aqui primeiro, depois a Maiana ia ser a terceira. O Matheus foi o quarto, o Denis o quinto, o Júnior, ó, a Erika tá digitando, vamos ver. Júnior, ó, tá mandando, ó, agora ela mandou correto, ó. Agora o voto dela foi correto. Vamos só ver o voto dela, mas, pô, agora tá certo. Agora sim, vamos dar o resultado final para eles.
E agora é aquele momento maravilhoso da gente ouvir o depoimento do nosso elenco em relação à saída do Yuri. O que eles acharam em relação à saída do Yuri, hein? Como é que ficou os aliados em relação a isso? E como que o pessoal rival comemorou a saída dele, hein? Será? Vamos ver isso agora. Oi, gostei da saída do Yuri, na qual a gente pôde desfazer uma panela. Eu também não tenho intimidade com ele. Acredito que a única pessoa ali que eu não conhecia era o Júnior. O meu voto, mais que foi demorado, eu soube ver que o Google tava pregando uma pegadinha em todos e consegui mudar e fazer com que o meu voto válido. Então valeu a pena para ajudar meu amigo Matheus a ficar, porque senão ele não teria saído. A eliminação do Yuri não foi algo que me agradou muito. Fiquei feliz por eu ter me salvado, fiquei feliz por eu não ter sido votada, mas o Yuri é uma pessoa que estava entre as minhas prioridades, é uma pessoa que eu sabia que também ao longo do jogo iria me priorizar em alguns momentos, apesar de não ser as primeiras prioridades deles, porque a gente começou a se reaproximar já agora nessa reta final, mas era alguém que me priorizava. Eu acho que ele acabou numa horda errada e a qual ele não tinha como se defender por causa da ausência dele dos compromissos pessoais, e isso acabou prejudicando ele e tirando ele num momento que eu acho que ele não sairia se ele não tivesse caído na horda. Então realmente foi uma eliminação que eu não esperava e eu não queria para esse momento, mesmo eu estando na órbita contra ele, não era alguém que eu queria perder agora no jogo. Bom, falar aqui da saída do Yuri, esse jogo é muito louco, ele muda, prega peças assim que a gente não espera, né? Yuri é excelente jogador, um jogador forte, por pouco escapava da eliminação, mas como eu disse aqui, o jogo é cheio de surpresas e uma delas sempre acontece na eliminação e teve uma pecinha pregada. Oi, gente. Ontem, quem infelizmente saiu foi o Yuri. Fiquei muito feliz por eu ter votado. Votado não, ganhado, que eu ganhei a prova de fotos. Mas fiquei muito triste. Pra mim, assim, foi a pior eliminação até agora, que foi a do Yuri, que era uma pessoa que esteve comigo sempre no jogo. Desde o início, foi uma pessoa que sempre estava ali companheiro comigo. Tipo, saído injustamente. Que foi injustamente. Porque com os votos que a gente conseguiu, daria pra ter eliminado o Matheus. Só que por erro de resposta, aí ocorreu dele ter saído. Acontece. Mas assim, uma pessoa que tem potencial altíssimo de ganhar esse programa, que na minha percepção eu achava que ganharia. É o campeão moral sim desse programa, é o que importa. Mas infelizmente saiu ontem. Quero mandar até um abraço pra ele aí, Yuri, tu é foda, cara. E é isso. O que eu posso falar da saída do Lucas? Do Yuri. Meu Deus, tô tão relapsa hoje. É algo que mexeu comigo. Eu gostava demais do Yuri. Aprendi a ter um carinho por ele, assim, no jogo a gente não tinha contato. No decorrer do jogo, aprendi a ter um carinho, conviver com ele. Eu vi que ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, que merece o mundo, é uma pessoa sensata, que merecia sim estar entre os top 4, merecia sim vencer o jogo. Se não fosse outras coisas que vinham acontecendo no jogo, mas o Yuri é incrível. O Yuri é sensacional. Adoro o Yuri. Eu desejo tudo de melhor pra ele. Sucesso que ele merece, de verdade. De verdade mesmo. Ação de Yuri. Eu confesso que eu gostei. Tá? Não sou próximo a ele. Embora tenha o número dele salvo de algum jogo que a gente jogou antigamente. Mas eu gostei bastante. É uma pessoa que é forte lá dentro. Então a saída dele pra mim foi perfeita. Mas isso não significa que eu não goste do menino, tá? Mas pensando no jogo, a mim mesmo. Que é menos um concorrente, né? É forte. E é isso. Se tivesse outra pessoa ali, no qual vocês já sabem quem é, eu teria votado nessa outra pessoa, mas é isso aí. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back on when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on. You can make me whole again.
Mas não só de amor e paixão essa reta final da nova era. Meus amores, esse reality inteiro, essa primeira temporada inteira foi baseada no ódio e na treta. Vocês acham que nessa reta final ia ficar o quê? Só amor e paixão? Óbvio que não. Lembram do vídeo de prioridades que a gente conversou lá no início do episódio 9? Eu falei pra vocês que não ia falar muito, até porque a treta demorou um pouquinho pra de fato acontecer. Então, essa treta aconteceu porque um pouquinho antes do Yuri ser eliminado da competição, eu revelei pra eles um pedaço dessa prioridades. Vocês vão entender melhor aí no vídeo, na explicação. É um vídeo longo, mas é um vídeo maravilhoso, porque tem uma boa treta, tem uma boa discussão, e é importante pra você que tá assistindo o reality desde o primeiro episódio, porque aqui a gente sabe que ainda tem uns nós pra ser desatados, ainda a gente cria algumas dúvidas em relação ao jogo, a forma como as pessoas estão jogando, ainda existe uma dúvida muito grande, mas eu acredito que nesse momento, não é nem uma treta, é uma discussão, mas é uma discussão maravilhosa. Eu acho que é nesse momento que a gente consegue encaixar um pouco esse quebra-cabeça, desatar um pouco esse nós, que ainda existem algumas dúvidas na nossa cabeça, principalmente nas minhas cabeças. Que velha safada! Oh, meu Deus, que isso, Douglas? Na minha cabeça... Meu Deus, gente, o que eu tô falando? Enfim, eu fiquei com algumas dúvidas, mas parece que nessa discussão as dúvidas meio que foram um pouco sanadas, mas acabou surgindo outras. E a gente vai ver isso agora. Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Então, gente, agora eu tô aqui nesse momento, que é um momento muito importante do jogo e a gente precisa conversar sobre ele, tá? Vocês viram lá, até mesmo logo na parte 1 do episódio 9, vocês assistiram, antes mesmo da eliminação da Clarice, que foi solicitado para eles no plantão um vídeo para que eles pudessem ranquear as prioridades deles. Sendo 8 para a pessoa mais próxima, né, para a pessoa que de fato eles estariam defendendo dentro da competição, e 1 para aquele participante que eles não defenderiam de jeito nenhum, né, e ranquear essas pessoas. Como atualmente, né, antes da eliminação da Clarice e também da eliminação do Yuri que vocês assistiram, a gente tinha 9 participantes, então era ranquear de 1 a 8, tá bom? Só que normalmente esses desafios que a gente pede para eles, esses vídeos, a gente não revela o resultado para o nosso elenco. A gente pede, eles nos enviam, a gente valida e a gente só mostra para eles. Na verdade, eles só assistem nos episódios mesmo junto com vocês. Então, na verdade, 70% das coisas eles já sabem, mas 30% para eles ainda existe alguma dúvida sobre algum depoimento de algum determinado participante. E após a eliminação do Yuri, inclusive o Yuri até ainda estava dentro do grupo, ele não tinha sido removido do grupo, eu mandei para eles a tabelinha com alguns resultados. Obviamente não revelei tudo, mas eu revelei para eles os 3 maiores aliados de cada um deles, porque a partir do momento que você pede prioridade, você vai priorizar quem? Os teus próprios aliados. Então eu não divulguei toda a lista, mas divulguei os 3 maiores aliados de cada um. Como, por exemplo, para o Júnior, a pessoa que maior aliado dele no jogo seria o Yuri, depois a Maiana e depois a Clarice. Nesse caso, como só tem 3, eu botei 3, 2 e 1. Sendo 3 o que o participante mais prioriza e sendo 1 o terceiro colocado naquela lista. Tá bom? Pro Diogo, o Matheus, depois o Denis e depois a Maiana. Pro Yuri, Júnior, Maiana e depois Érica. Pro Matheus, Denis, depois Diogo e depois Felipe. Pra Maiana, Érica, depois Denis e depois Júnior. Pra Clarice, era Júnior, Maiana e depois Felipe. Pro Felipe, era Denis, Érica e Matheus. Depois para Érica era Maiana, Yuri e Júnior. E pro Denis Felipe, Matheus e depois Júnior. Então foi exatamente dessa forma que eu revelei para eles, e a partir disso se começou uma discussão, até porque a Maiana colocou Denis como seu segundo ali, né, como a pessoa
que ela mais vai priorizar dentro do jogo e tentar defender. Né? E Denis nem colocou a Maiana no top 3 deles, né? A gente sabe que o top 3 é o top 3, né? São 4 na final, então é você e mais 3. Então significa que você prioriza esses 3 para estarem na grande final com você. Não é mesmo? Afinal de contas, você está priorizando essas pessoas. Vamos ver como que se fluiu essa conversa, tá bom? O Diogo já colocou aqui, bom saber, porque até ele se surpreendeu com Denis, porque até então o Diogo não sabia que Denis e Felipe estavam jogando junto. A gente já sabia, porque Diogo não sabia que Denis e Diogo estavam jogando junto até aqui. Aí o Júnior botou o Douglas faz tudo, e o Matheus compartilhou ali o que ele disse. Vamos ver a Maiana, o que a Maiana falou. Agora eu vou. Menina, agora que eu vou virar o escassel nesse jogo aqui. Que eu posso sair mesmo, tô de boa. Cheguei até o máximo que eu. Máximo não, onde eu quero ganhar a final. Mas tem gente aqui que eu vi que faz de tudo pra ganhar. Faz de tudo. Se acha correto isso, parabéns. Provavelmente aqui a indireta foi pro Denis, né? O Yuri botou, minhas prioridades estavam de acordo, então tá ótimo. Aí o Diogo perguntou pra Maiana, o que seria faz de tudo? Aí a Maiana respondeu. Não sei se respondeu ele, mas respondeu logo embaixo. Só fui eu de acreditar em pessoas aqui dentro desse jogo. Não vou falar nomes, porque não vem ao caso. Devia ter falado, devia ter botado a merda no ventilador. Quando acabar o reality, ou antes mesmo, eu vou conversar com essas pessoas. Eu digo pessoas porque exatamente está no plural, não está no singular. Então, é isso. O Júnior, sempre fui leal aos meus e tive certeza que era recíproco. O Diogo, ele comentou o áudio da Maiana respondendo eu. A Maiana mandou outro áudio. Igual eu disse, eu vou te repetir meus áudios, não vou falar agora. Se quiser conversar comigo, eu converso também. Mas não quero falar agora não, mas que eu vou deixar claro depois, eu vou deixar. Tá aí, entenda como quiser. Eita! O Matheus botou, tô só a Jeff. O Yuri mandou aqui um emoji pro Júnior. E vamos ver que o Júnior respondeu a Maiana. Amiga, esse povo é sonso. Entra no grupo. Chega em mim no privado. Você não é minha opção de voto. Em momento nenhum. Aqui dentro. Que venha falar comigo sempre, não sei o que. Fazendo joguinho duplo, triplo, quarto, pro quinto, sexto, sétimo. Era o joguinho dessa pessoa. Eu não vou falar porque você não se doce. Você está, eu só tô aqui. Eu não vou me comprometer sozinho. Eu acho maravilhoso eles tendo. Eles não querem botar merda no ventilador. Meu Deus do céu, gente. Que falta de comprometimento. Meu Deus do céu. Tá, sabe quem tá aparecendo isso? O Big Brother nas segundas-feiras, onde tem aquele jogo da discórdia. E a grande maioria fica em cima do muro, não se compromete com o jogo, não fala o que sente, entendeu? Com medo. Ai, ficou até nervoso com essa gente. O Diogo comemorou, né? Tá no top 7 depois da eliminação do Matheus. Do Yuri, e disse que tá acabando. Aí o Júnior botou, tá vendo agora? Só mais um e é top 6. O Diogo respondeu sim. E depois os dois últimos saem e fica top 4. Quem tá aí embaixo que se cuide. O Yuri botou kkkk. A última prova vai ser só para ganhar pontos, porque a penúltima prova já vai deixar no top 6. A Erika colocou aqui um emoji sobre a mensagem do Júnior, onde ele alega que sempre foi leal aos amigos dele e teve certeza que era recíproco. Vamos ver o que a Maiana respondeu pro Júnior. Mas o meu não é questão de comprometer. O meu é questão de conhecer as pessoas. E assim, do fato de eu conhecer elas, eu tenho um carinho por elas. E eu sei que é um jogo, é algo assim que a gente joga, eu não vou ficar chateado depois, eu vou conversar, nesse momento eu estou pelo jogo, mas depois eu converso e de boa. Mas
Não vou citar nomes. Até porque eu acho que se eu for citar nomes, eu tenho que citar pra pessoa. Eu vou tirar ele, nem que saia eu e ele junto na mesma hora. Mas tu sabe, né, que realmente é nós dois que vai sair na próxima, ou eu ou você. Isso é fato. A Erika botou, olha, eu cada dia me surpreendo, como sou trouxa em todos os games. O Júnior respondeu o Matheus. Ai, nem lembra isso, que eu chego a dar medo em pensar em 4 órbitas seguidas, sacanagem. E a Erika botou, isso nunca vai mudar, é minha sina. Aí a Erika comentou, eu, amiga. Aí a Maiana respondeu o Matheus, vamos ver. Para, Matheus. Para. Vocês estão em maioria. Aí o Matheus respondeu a Maiana, vamos ver. Juro que não. Não tô, não. Assim, se eu quisesse mentir, eu podia mentir, mas eu tô sendo sério, eu não tô na maioria. Caramba. Meu Deus, tu não viu a tabela lá não? Pelo amor de Deus, ó, amiga. A Maiana comentou, pelo que vi, você, Diego, Felipe e Denis jogam junto. O Diogo me marcou aqui, me perguntando como é que ia ser a última prova, porque ele fica uma pessoa nervosa. O Diogo comentou o que a Maiana, ela colocou aqui, ele botou, não jogamos. Aí a Maiana botou, pelo que soube, desde o início do jogo. A Maiana comentou, para que eu sei. Aí a Erika comentou com o Diogo, não é o que falaram? Aí o Diogo comentou, então sabe errado? Aí o Matheus comentou, não jogamos juntos. E comentou, marcou o que o Diogo falou, então sabe errado. Aí a Maiana botou, então eu sou louca. Aí o Felipe chegou e botou, verdade que dei match com Denis e Matheus, beijos. Aí o Matheus comentou ali o que a Maiana botou, dizendo que ela então era louca, vamos ver. Meu Deus. Então tá. O Felipe comentou, pra mim tem poucas surpresas aqui, mas as poucas surpresas quase me mataram do coração. Vamos ver o que o Matheus respondeu novamente pra Maiana. Assim, realmente, dessas pessoas que vocês citaram, tem alguns que jogam comigo. Mas aí tu errou. A Erika botou, oxe, mas tu mesmo me falou há um tempinho atrás que depois que saí do grupo lá do vídeo de terror, aquele grupo lá do desafio, lá do começo, lembra que tava Diogo, Denis, Matheus, Denis e Erika lá no começo do jogo, depois a Erika saiu e os 4 continuaram naquele grupo? Então, é sobre esse. Vocês se uniram muito mais e depois falou, por sinal, desde o começo. Aí, entendi nada agora. Vamos ver o que o Matheus respondeu. Houve o outro áudio que eu acabei de mandar. Tem pessoas que ele acertou e tem uma que não. Vamos lá, vamos ser sinceros. Que assim, eu gosto de ser sincera e eu fui sincera com você hoje e eu gosto disso. Sim, mas no caso essa uma não é o Diogo que está dizendo que não joga com vocês. Eu estou me referindo ao Diogo. Sim, mas no caso essa uma não é o Diogo que está dizendo que não joga com vocês. Vamos ver o que o Matheus respondeu pra Erika. E eu não preciso mentir não, Erika, relaxa. Que assim como você falou pra mim, eu não tenho direito de cobrar nada, assim como você não tem direito de falar nada. Porque das pessoas ali, eu não tô jogando com o Felipe mesmo, então eu já revelei aqui, porque, enfim, pra mim pouco importa. Aqui tem um fato muito importante que a gente precisa conversar sobre isso. Até porque para que vocês possam entender esse contexto, tá? O Matheus fala nesse áudio que ele não joga com o Felipe, né? Que os dois não jogam junto. E de fato, o que a gente conseguiu observar durante o jogo inteiro, que de fato o Felipe estava jogando somente com o Denis. Isso talvez tenha ficado muito visível pra gente. Mas o fato do Matheus ter colocado o Felipe em suas prioridades, isso é meio que, por exemplo, Matt e Erika. O Matt e a Erika, eles são amigos fora do jogo. Os dois têm uma relação. Então, por mais que Matt e Erika não joguem junto o jogo, eles sabem que eles não vão se atacar. Eles sabem que vão se proteger. E parece que aqui existe
essa mesma coisa entre o Matheus e o Felipe. Pode ser de uma forma diferente, até porque o Matheus, naquela prova de ataque, atacou o Felipe para tirar pontos deles, para tirar ponto dele, mas eu acho que naquele momento o Matheus não quis pra prejudicar o Felipe, mas sim para poder salvar a própria pele. Mas o fato do Matheus ter colocado o Felipe nas suas próprias prioridades é sinal de que deixa muito claro que, mesmo os dois não jogando junto, o Matheus vai priorizar o Felipe dentre todas as outras opções que tem. Vocês não concordam comigo? Por exemplo, se eu colocar o João, o Pedrinho e a Maria como as minhas 3 maiores prioridades no jogo, significa que eu vou proteger os 3 e vou atacar o restante que sobrou. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, não só eu, acredito que qualquer pessoa, né? Tipo, tem naquele momento que foi solicitado o vídeo da prioridade, tem 9 pessoas no jogo. Ou melhor, 8, né? Porque 9 comigo, como participante. Então eu tenho 8 pessoas. Eu vou priorizar 3, que são, tipo, as pessoas que eu gostaria que tivessem na final comigo, já que a final é entre 4 pessoas. Então é eu e mais 3. As outras 5 pessoas é a que eu gostaria que fosse eliminada. É isso. Entendeu? Ficou muito claro isso. Então, por mais que a gente percebeu de fato que ao longo dos episódios eles não jogaram diretamente juntos, o Matheus deixou bem claro, e até o próprio Felipe, de que ambos estão no seu top 3. Então, ou seja, se eu for pra final, eu gostaria que tu estivesse comigo. Eu tô te priorizando. Então, por mais que ele fale aqui que os dois nunca jogaram juntos, existe uma reciprocidade de que vamos junto para a final. Afinal de contas, estamos juntos, um no top 3 do outro. Vamos ver o que a Maiana colocou. Desde o início, então, você joga com o Diego e com o Denis. Porque, pelo visto, você não joga com o Felipe. Pelo que eu tô entendendo. Ou você não joga com o Denis. Porque com o Diego você joga desde o início. Então é isso. É isso. Pronto, matou a charada. Aí. Eu estou me referindo ao Diogo, porque foi o que tu me falou no privado. Que é quem tava no grupo nosso do challenge lá, do terror. Eu estou me... Opa. A Maiana respondeu o áudio da Érica botando exatamente. Diogo botou: não disse que não jogo, só digo que as pessoas não estão certas. O Matheus respondeu: na verdade aqui, gente, ó, eles querem criar uma situação. O que custava o Diogo falar? A única pessoa que a Maiana errou é o Felipe. É o único que não joga comigo, ponto final. Mas eles não querem dizer. Eles não querem entregar assim, de mão beijada. Vamos ver o que o Matheus respondeu a Maiana. Assim, é Diogo, não é Diego não. Mas sim, é exatamente isso. O Felipe botou pra Maiana: enganada, amor. Uma coisa que eu não sou é mentiroso. Diego, só trocamos poucas palavras sobre o jogo uma única vez, lá no início. Matheus me manteve bloqueado boa parte do jogo e acho que nem imaginava que eu o colocaria como prioridade. Até porque, como disse no vídeo, 5 minutos antes de gravar, minha resposta era outra. Já Denis, nunca escondi de ninguém que eu estava ajudando ele. Vamos ver o que a Érica respondeu pro Matheus. Nossa, Matheus, usando o que eu falo contra mim. Mas quem veio me cobrar primeiro foi tu, eu não tô te cobrando. Eu só estou discordando do fato de dizer que é mentira de tal não jogando junto. Não me referi a todos, me referi ao que o Diogo falou que não. Agora vamos ver o que o Júnior respondeu ao Felipe. O Denis você não precisa ajudar muito não, Felipe. O Denis ele se ajuda por si próprio. Porque na vontade dele ele atira pra todo que é lado. Mas quando é pra falar no grupo ele fica calado. Maiana respondeu o Matheus. Mas assim, desde o início, se você joga com ele, tem algo de errado nisso aqui. Porque até onde eu sabia, o Diogo jogava comigo. Com o Matt e com a Érica. Até eu sabia. Posso estar doida. Posso estar doida, enganada. Mas era o que eu sabia. Foi daí que eu me afastei dele. Quando eu descobri tudo. E assim, me chateia muito isso. Me chateia muito. Porque se eu falo que eu vou jogar com você, eu vou jogar com você. Eu acho que aqui as cartas já estão bem colocadas na mesa, né? Eu acho que... como que eu vou dizer pra vocês? Eu sempre falo, eu acho que algumas coisas elas vão acabar se tornando muito repetitivas, né? E vocês perceberam ao longo dos episódios. Não tem como a gente fugir.
E eu acho que não, como eu sempre falo pra vocês, não existe o certo ou errado. Eu acho que existem escolhas que podem nos prejudicar lá na frente. Nos prejudicar de várias formas. Mas quando a gente está jogando o jogo, e talvez no desespero de tentar permanecer na competição, ou tentar ampliar a nossa visão de jogo, a gente acaba optando por algumas escolhas que talvez elas acabam não muito bem no jogo, dentro da competição. Entendeu? Por exemplo, o Diogo. O Diogo é um jogador, ele é um cara muito inteligente, ele é muito estrategista, mas a gente já percebeu nesse jogo que ele prioriza ele. E ponto final. Ele vai tentar ajudar os seus amigos? Claro que ele vai. Porque para ele é importante que os amigos permaneçam. Porque se em algum momento ele acabar caindo, vai ter esses amigos para poder levantar ele. Mas ele vai se priorizar sempre. E quando ele tomar algum tiro, ele vai precisar que tenha alguém na frente para tomar esse tiro por ele. Isso está muito claro e está muito visível. Como eu falo, não é um jogo errado. Eu acho que o maior erro dele foi ter se aliado junto com Maiana e com Erika naquela prova de imagens. Eu acho que o maior erro do Diogo ali foi isso. Foi isso. O maior erro dele. Porque ele ter se aliado a elas, sendo que ele já tinha aliados, pra mim ele caiu aqui num buraco que é muito difícil de conseguir sair. Eu falo isso dentro do jogo, dentro da competição, tá? Porque é muito complicado isso, e é muito difícil. E é mais ou menos a mesma estratégia de jogo que o Denis acabou acometendo ao longo do jogo. O Denis, eu falo pra vocês que talvez não tenha nem sido por pura maldade, tá? Muito pelo contrário. Talvez o Denis, ele acabou tentando se aproximar das pessoas, a poder conhecer elas um pouco melhor, e ele acabou, não, vamos jogar junto e tal. Aí, vamos jogar junto e tal. E de repente ele se deu conta de que ele estava jogando com muita gente. E ele olhou para todos os lados e falou: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque eu prometi para esse, conversei com esse, fiz um jogo com esse, e agora? O que eu vou fazer? Só que ele não conseguiu administrar isso. Ele ficou calado. Ficou na dele, ficou mais. Ele não ficou nem na defensiva, ele ficou escondido. Ele não falou muito a respeito, ele mal aparece aí, ele até aparece depois, mas ele não debate sobre a situação. Entendeu? Ele não debate sobre a situação. Ele não é capaz de chegar e falar assim: não, olha só, gente, eu realmente fiz isso, eu peço desculpas porque eu tentei me dar bem com todo mundo e de repente eu tentei abraçar o máximo de pessoas possível e eu não consegui dar conta disso. Ele não conseguiu, ele não soube administrar muito bem a forma como lidar com as pessoas, a forma como lidar com tudo isso que ele acabou criando para ele mesmo, né? Vamos ver a continuação aqui, o Matheus respondendo a Erika. Não, porque você marcou eu. E que nem eu falei, se tu ouviu o áudio lá e prestou atenção, eu falei que eu não estava te cobrando. Falei, inclusive, que você não tem obrigação nenhuma de me falar as coisas, entendeu? Olha lá nos áudios que eu falei exatamente isso. Mas e mesmo assim você não tendo obrigação de falar comigo, de falar, ser sincera, eu ainda pedi para ser sincera, entendeu? O que aconteceu é que foi depois daquela prova do vídeo, o grupo não se desfez, tanto que o Lucas continuou no jogo porque a gente estava ajudando ele, que a intenção era só ajudar nas eliminações. E nisso, quando a Jeff criou aquele grupo dos famosos, eu achei que o grupo lá dos vídeos, igual você pensou, que não ia acontecer mais, porque o Matheus nem sequer, ou o Denis, nem sequer ajudou a gente, mesmo eles tendo achado. Mas depois vocês foram saindo daquele grupo, não conversou comigo mais sobre o jogo, e nesse jogo ninguém vai sozinho até a final, né? Então, eu me aliei aos meninos. E foi isso. Na verdade, ele já estava aliado com os meninos, né? Já estava. Na verdade, o que eu percebo aqui é que o Diogo, como eu falei, ele é um jogador muito inteligente, e ele foi o quê? Ele foi
pelo time dele. Ele viu ali que o Matheus já tinha acertado e não deu a resposta para ele, que Denis já tinha acertado e não deu a resposta para ele. Aí ele viu a Maiana super disponível ali para dar a resposta para ele, falou: bom, vou ficar aqui, né? Afinal de contas me deram a resposta e tal. E talvez ele devesse ter ficado com o pé atrás, falar assim: ué, mas por que o Matheus e o Denis não me deram essas respostas, né? Por quê? Porque o Diogo é inteligente, ele já deixou isso muito claro. Então não é qualquer um pra engambelar ele fácil, não. Pra contar uma historinha no ouvido dele pra ele acreditar, não. Até porque fica muito claro que ele não é desses de cair muito fácil no papo dos outros. Então eu me pergunto até onde ele acreditou no que Matheus e Denis tenham contado pra ele. Porque como jogador, ele deve ter ficado muito desconfiado pelo fato do Matheus e do Denis não terem dado a resposta pra ele naquele momento. Mas depois ele se aliou de novo a eles. Não sei o porquê. Mas talvez porque aconteceu tudo com o Matt, ele viu a Erika e a Maiana se afastarem do grupo, e ele falou: puta que pariu, eu não vou poder ficar aqui, porque o grupo já se desfez, o Matt já saiu, e agora eu vou ter que voltar pra lá. E eu acho que foi por isso que ele acabou engolindo seco a história do Matheus e do Denis não terem ajudado ele. Porque ele falou: preciso superar isso. Porque se eu questionar, é capaz dos dois ficarem bravos comigo, eu vou ficar sozinho no jogo. Então eu vou ter que voltar e fingir que tá tudo bem. Talvez tenha sido isso. Como eu falei, eu estava falando só do Diogo, mas porque ele não especificou que ele estava dizendo que as pessoas citadas estavam erradas, mas que em relação a Matheus e Diogo e Matheus, eu estou falando de vocês que jogam junto. Não, quem falou que eu não tenho obrigação fui eu mesmo. E mesmo assim, o problema é que tu não acredita. Prefere acreditar em outras coisas, né? Ainda bem que a tabela veio te mostrar muita coisa. Se é que você notou. Exatamente, era o de Felipe que eu tava falando. Porque quando o Diogo falou que não estávamos... Sei lá como é que ele falou, deixa eu voltar aqui. Que não jogamos junto, que alguma ali estava errada. Eu entendi que seria isso, por isso que eu marquei. Aí depois eu vi que a Jeff não entendeu, aí eu ainda mandei um áudio, falei que tem gente errada ali. Minha gente, é muito bom falar assim, porque você descobre coisas, né? Grupo dos famosos. O Denis apareceu aqui, ele só mandou coraçãozinho, beijinhos pro Júnior, o Júnior chamou ele de sonso. E aqui de fato ele foi muito sonso, sabe? Porque eu acho que ele poderia ter deixado claro para as pessoas, se de fato a intenção dele foi genuína, se foi de fato sem interesse algum para poder permanecer na competição, eu acho que não teria o porquê ele não falar para essas pessoas, sabe? Se ele tá vendo que as pessoas estão jogando o nome dele ali e ele tá sendo de alguma forma ou de outra julgado e por uma atitude na qual ele tem consciência de que ele não cometeu, eu acho que ele poderia ter falado, sabe? Poderia ter deixado claro ali para as pessoas. Falar: olha, é isso, isso, isso e isso e tal. Mas vocês interpretam do jeito que vocês quiserem. Parece que ele só fingindo demência, parece que tem culpa no cartório, sabe? Parece. Sabe quando, por exemplo, a gente comete alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, e alguém vem e fala pra gente, a gente sabe que errou e a gente fica quieto, e a gente finge demência? É mais ou menos isso. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, e a visão que eu tenho não é uma verdade absoluta, né? É só o que eu penso mesmo. Vamos ver o que o Felipe comentou. E só passando para lembrar, Maiana, que acredito que é a única vez, né? A única vez que eu fui propor a você uma ajuda foi no desafio que era para formar trio. Eu fui no seu PV e perguntei se você tinha trio. Você disse que já estava com Erika e me descartou imediatamente. Você disse que era para eu procurar Yuri ou Júnior, sem sequer cogitar formar um trio comigo. Até então, você era uma das minhas prioridades e passou a ser uma das últimas. Vamos ver o que o Diogo respondeu a Maiana. Não, eu joguei com vocês só no momento da prova de fotos, mas aí aconteceu tudo aquilo... Da fotos não, dos famosos, aconteceu tudo aquele barraco do match, não sei o que, e o grupo foi desfeito. Porque o grupo que eu estava com os meninos, que era do vídeo, eu achei que aquilo ali não ia ser uma aliança porque ninguém se ajudou, e nisso eu já conversei com o Matheus, com o Denis, e porque ninguém se ajudou, então, né, que aliança é essa?
E foi por isso que eu estava com vocês. Porém, vocês fizeram um grupo, entendeu? E assim como vocês colocaram na prioridade de vocês, eu, pelo jeito, não sou prioridade de vocês, então... Tá, mas eu fiquei na dúvida aqui. Por exemplo, se o Diogo ele ficou meio chateado porque Matheus e Denis não deram a resposta pra ele. E por causa disso, ele se uniu ali a Maiana, a Erika naquele momento e ao Matt. E deu o barraco todo no grupo. O Matt desistiu. A Maiana e a Erika saíram do grupo. Diogo ficou sozinho. O que fez o Diogo voltar pros dois que não deram a resposta pra ele? Não sei. Tô na dúvida em relação a isso. Não sei o que pensar. Porque se ele alega que saiu daqui. Na verdade, ele não saiu do grupo, né? Mas. Porque ele não falou isso. Mas se ele, de certa forma, se desvinculou daquele grupo porque não deram a resposta pra ele e ele se aliou a Maiana e a Erika, é sinal de que ele deixou aquele grupo. Tipo, foda-se aquele grupo. Não me ajudaram. Mas o que fez ele voltar? Será que é de fato falar assim, eu preciso voltar porque agora eu estou sozinho e eu não posso ficar sozinho no jogo, então eu vou ter que engolir o meu orgulho e a minha chateação por não ter recebido a ajuda deles e fingir demência e voltar pra lá? Será que foi isso, gente? Sim, mas eu me referi à afirmação do Diogo. Tanto que eu citei o grupo lá do Sobrenatural. No grupo do Sobrenatural o Felipe não tava. Por isso que eu não tô falando do Felipe, tô falando do Diogo. O Matheus respondeu, porque quando alguém me coloca no meu lugar, eu sou um ótimo aprendiz. Eu fico lá. A Maiana respondeu ao Diogo. Foi isso. A gente já sabia que você estava jogando com os dois times. Você estava jogando comigo e com o Matt e com a Erika. E logo em seguida, do nada, eu descobri que você já estava jogando com o Matheus e com o Denis desde o início do jogo. Inclusive com o Lucas Marcondes, que saiu. Então, não foi assim. Foi isso. Aí o Matheus respondeu, foi a partir de um dos primeiros desafios. Na verdade, já ficou bem claro pra gente, até mesmo lá nos primeiros episódios, de que o Diogo jogou primeiro com o Matheus, Denis e o Lucas Marcondes e Erika, né, e tal. O Diogo sempre deixou muito claro que ele tinha um vínculo muito grande com o Matt e que o Matt era a grande prioridade dele no jogo. Ele sempre deixou isso muito claro. Mas será que Matheus e Denis tinham essa consciência de que o Matt era a maior prioridade do jogo? Será que se o Matt não tivesse desistido da competição, Matheus e Denis em algum momento saberiam disso? Teriam essa consciência? O Denis respondeu o Júnior, né? Porque o Júnior chamou ele de sonso. O Denis botou nem sou. Aí o Matheus respondeu a Erika, eu falei sim antes de você. A Maiana respondeu ao Felipe, vamos ver. Deixa eu te falar, eu não tô te cobrando nada. Não a você, até porque, né, igual eu disse, a única pessoa que realmente, e eu falo isso com todo mundo, eu protejo dentro desse jogo e tento defender a Erika da mesma forma que você, o Denis você. E tá correto. Eu não estou te criticando, não estou te julgando, jamais faria isso. O meu questionamento não foi em relação a você. Se você ouvir meus áudios aí em cima, você vai entender para quem foi meu questionamento. O Matheus marcou ali a mensagem do Felipe dizendo eu sobre. A Erika botou, tá bom, Matheus, você sempre tá certo. A Maiana respondeu ao áudio do Diogo. Como você jogou com a gente das fotos, você jogou as outras provas dos Oros, inclusive de tirar pontos, você estava jogando comigo e com o Matt, porque a Erika não estava presente. Como assim que você só jogou comigo dos negócios das fotos? Bom, aqui a gente tem um detalhe importante que a gente até então não sabia. Que Diogo também jogou com o Matt e com o Maiana naquela prova de ataque direto, lembram? Naquela prova de tirar pontos dos participantes, no qual a Erika acabou sendo atacada por Felipe, por Denis e por Yuri. E a Clarice também foi super atacada, deixou o jogo, deixou a prova. Até então a gente não tinha essa informação de que o jogo também estava jogando com a Maiana naquela prova. Vamos ver o que a Maiana falou. Não falo do Felipe, eu citei o nome do Felipe por entender que estava, mas eu já entendi que ele não está. Só isso. Bom, agora a gente vai ver o que o Diogo respondeu para a Maiana.
Sim, até a Erika estava nesse grupo, a Erika estava jogando com a gente. Mas assim, depois que a prova não de famosos não teve ajuda e o Matheus tinha achado o primeiro, e quando você fez o negócio, até então eu achei que vocês sim era para ser uma aliança, né? Porque os meninos deram a entender que não ia ser uma aliança. E nisso eu fiquei com vocês, porém depois vocês foram desfazendo o grupo. Ele não respondeu a mensagem da Maiana, de fato. Porque a Maiana tá falando sobre uma prova que ocorreu de ataque direto. Enfim. Mas se naquela prova ele também tava jogando com o Matheus, não faz sentido pra mim ainda. Tem alguma coisa aí que eu não peguei ainda, gente. Não sei, tá muito confuso ainda pra mim. Principalmente tá muito nublado ainda essa questão do Diogo, sabe? De sair de um grupo, migrar pro outro, voltar pro outro grupo. Não ficou muito claro pra mim ainda. Bom, Zé, tá bom. Vou acreditar. Bom, Zé. Eu tô igual a Maiana aqui, porque pra mim também não faz muito sentido isso ainda não, porque, sabe, eu não tô entendendo a questão dele alegar esses fatos, entendeu? Porque ele alega que saiu de um grupo porque não foi ajudado pra se aliar ao outro. Ok, beleza. Mas aí pegou fogo esse grupo, né, com a treta do Matt, o Matt acabou desistindo, aí ele voltou de novo pra esse grupo no qual ele saiu, ou ele nunca saiu? Porque eu acho que ele nem do grupo deve ter saído, sabe? Ele deve ter permanecido naquele grupo. Entenderam a questão aonde eu quero chegar? Porque ele ainda tá jogando com o Matheus e com o Denis. Até porque são as duas maiores prioridades dele no jogo. Então é sinal de que ele voltou lá pra aquele grupinho. Grupinho, né, gente? Mas eu não tô falando no diminutivo, não, pra ofender, pelo amor de Deus. Mas ele voltou pro grupo. Porque não faz muito sentido pra mim ele alegar isso, sendo que logo depois voltou pro grupo, sabe? Não faz muito sentido pra mim. Vamos ver o que o Matheus respondeu a Maiana. Mas se for pra ser assim, falando de jogo, inclusive a Erika tava no nosso grupo, que ela disse que a gente tava jogando, né, junto. Até então era só se ajudando na órbita, na minha cabeça. Esse grupo desafio que tu tá falando foi aquele dos famosos que era pra achar? Porque se for Diogo e a Erika tava lá no outro grupo também, junto com a gente. Matheus já misturou os desafios tudo. O desafio no qual o Matheus está se referindo aqui é um grupo no qual foi criado, no qual eles receberam. A temporada ela é baseada na série Supernatural, né? Então, na verdade, tem o grupo dos demônios, o grupo dos anjos e o grupo dos humanos, que nada mais é do que o que acontece na série, né? Na série tem os humanos, tem os demônios, tem anjos e tem várias outras criaturas. Mas tem essas três que são as principais da série. Foi justamente cada um deles que foram direcionados a esse grupo através de sorteio. E esse desafio ele aconteceu lá no segundo episódio do reality. E logo depois a Erika já tinha saído daquele grupo. Isso já foi contado nos episódios. E quando aconteceu a prova de imagem, pelo que eu entendi, a Erika, na prova de imagens, a Erika também estava naquele grupo ainda. Porque foi a partir daí que ela saiu daquele grupo. Porque ela viu que Matheus foi o primeiro a acertar e não ajudou eles. E ela falou, então não tenho por que permanecer aqui, sendo que se o intuito é um ajudar o outro e não teve ajuda. Aí ela saiu daquele grupo. Assim como o Diogo tá alegando que fez. E daí se aliou a Maiana. Mas aí Diogo voltou pro grupo de novo. É isso, né? Mas, pelo que eu percebi, você tomou as dores do Matheus, que do jeito que vocês falam comigo, parecia que eu estava controlando os jogos de vocês e não era nem isso. E depois disso pararam de falar comigo. Não era só se ajudando na órbita não, porque o grupo falava de jogo. Inclusive falou de mais de uma órbita. Foi mais de uma órbita que foi questionado por uma pessoa lá no grupo quem que os outros iam eliminar, para quem era para eliminar, e isso acontecia lá em outros grupos e também no privado. Só que a justificativa no nosso grupo era de que porque somos aliados. E a justificativa para outras pessoas, não, vamos manter a pessoa porque ela é mais fraca, é melhor eliminar o mais forte. Acho que agora o quebra-cabeça está começando a ser montado, né? Vamos ver a Maiana, o que a Maiana respondeu. Vou dizer alguma coisa.
as pessoas têm que abrir os olhos dos outros. Porque tem gente que acha que jogar dessa forma ou de outra é correto. Não, não é. Eu posso não ser a melhor pessoa, nem ser correta, porque eu não sou. Não sou certa, não, eu sou ser humano, vou errar como todo mundo aqui. Mas eu jamais olho para alguém, eu falo com alguém que eu tô jogando com você e vou jogar com outras pessoas também. Eu posso me fuder e sair no top 6 ou no top 7 ou lá na final. Posso me fuder, mas eu sei quem eu realmente vou confiar nesse mundo virtual e quem eu realmente posso e não confiar. Bom, aqui a gente já vai para um outro patamar, né? Que é a questão de você confiar em alguém e de repente alguém aprontar com você. Não existe o certo ou errado dentro do jogo, como eu vivo falando isso. Vou dar até de colar na minha testa aí essa frase. Mas tem gente que leva muito o coração, né? E acaba se decepcionando. Por isso que eu saí, porque eu estava vendo algumas coisas que não eram do meu agrado e eu estava sabendo também de coisas que estavam rolando no privado, então eu preferia me afastar. Aí o Matheus marcou o Diogo e o Denis perguntando se ele estava mentindo. Porque estava sendo usado justificativas diferentes para defender pessoas e ao mesmo tempo atacar outras em lugares diferentes, com aliados diferentes. A Maiana respondeu o Diogo, vamos ouvir. Não tomei dores de ninguém. Eu simplesmente abri meus olhos em relação a esse jogo. Naquele momento que a gente discutiu, porque discutimos, nós, ali, eu falei que eu não ia ajudar ninguém, eu ia ajudar quem concordava comigo. E aí foi o que aconteceu, que foi a Erika. E é isso, porque eu discuti. Ou eu discuti sozinho, não sei. Eu sou tão doida que eu sou capaz de discutir sozinho. Vamos ver agora o que o Júnior respondeu pro Matheus. Sobre essa prova, eu sou ansioso pra achar ela no YouTube. Porque essa daí foi um dos maiores arrumadinhos que montaram. Foi nessa época desse grupinho. Quando existiu o verdadeiro grupão. Era na época dessa prova. A Maiana respondeu o Matheus, que ele perguntou se a prova que ela estava se referindo era dos pontos, aquele tirar 3, 2 e 1 pontos. E a Maiana respondeu que não. Vamos ver o que o Matheus respondeu à Érica. Pode até ser, mas esse negócio aí nunca partiu de mim. Porque se for de mim, você pode falar que eu falo com tranquilidade, pode pedir até print, porque isso nunca partiu de mim. Vamos ver o que a Maiana botando aqui só para esclarecer. Vamos ver. Vamos esclarecer aqui o negócio. A gente estava jogando. Quando teve a prova dos pontos, onde você podia ter pontos para tirar dos outros, teve gente que se negou de tirar ponto dos outros, dos amiguinhos. Eu tirava, porque igual eu disse, eu tenho culhão para isso. E eu repito, eu tenho culhão. E teve gente que poupou os outros e inclusive tirou de quem não estava jogando. Eu falei isso nos meus vídeos e eu repito, eu vou falar aqui porque eu sou dessas. Então o negócio é o seguinte. Daí em diante eu comecei a abrir meu olho. Porque comecei a ver coisas e perceber coisas que não estavam com aquilo que condizia com o que as pessoas falam. Logo em seguida, teve uma discussão no grupo onde participava eu, Érica, Net e Diego. Ai, menino, tô confundindo o nome. Episódio 10, Matt saiu no episódio 6 e ele continua mais vivo como nunca. Não interessa. E a gente estava ali. Discutimos, o Matt saiu do jogo e aquilo me corroeu. E eu fui atrás de pessoas. Por quê? Eu indo atrás de pessoas porque eu comecei a notar que tinha gente jogando de dois lados. Eu já falo o nome da pessoa. E fui atrás de pessoas e perguntei para pessoas: velho, você tá jogando com quem? Aí a pessoa me falou assim: tô jogando com o Yuri. Outra pessoa falou assim: tô jogando com o Denis. Outra pessoa falou que tava jogando com o Felipe. E outra pessoa falou assim: tô jogando com o Diego e Matheus. Falei, Diego e Matheus?
Eu também tô jogando com o Diego e com o Matheus. Tô jogando com o Diego também, a Erika também. Desde quando você tá jogando com ele? Desde o início do reality. Sabia que a Erika tava no outro grupo? Não, não sabia. Soube porque ela me disse depois. Porque ela saiu, ela tinha saído do grupo. E aquilo, eu falei, Erika, vamos continuar juntas, vamos jogar juntas. Porque somos dessas, a gente vai jogar juntas, uma protegendo a outra. Se a gente tiver que fazer aliança com outras pessoas, a gente vai fazer. E foi o que aconteceu, a gente acabou se aliando a outras pessoas. Porque a gente viu que tinha gente jogando com outras pessoas e não com a gente. Porque a gente não era prioridade de ninguém desse jogo. Ai, gente, odeio deixar vocês ansiosos. Mentira, eu adoro deixar vocês ansiosos. Mas o episódio já tá muito grande, então a gente vai encerrar por aqui. Então, a outra metade logo, logo vem, tá bom? Então fiquem tranquilos que logo, logo a parte 2 do episódio 10 ainda tem muita coisa. Ainda tem prova do Horus, ainda tem a última formação da órbita da temporada. Quem serão os 4 que vão cair nessa última órbita da temporada, hein? Como que vai funcionar a última prova? Inclusive a prova é longa, viu? Vou falar pra vocês que até a explicação da prova é longa. Mas a parte 2 logo, logo vem aí. Mas antes de mais nada, bora se inscrever no canal, bora compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixa o like gostoso, ajuda muito, é de graça. Compartilhem, pega o link, bota lá nos status do WhatsApp, porque não custa nada fazer isso, tá bom? Se você gosta de literatura, se você gosta de livros, eu faço live lá na Twitch de segunda a sexta, das 11 da noite às 2 horas da manhã. Eu faço live lá na Twitch em relação a livros, inclusive o link tá aqui na descrição. Então vai lá, link, oh meu Deus, hoje eu tô muito atrapalhado nas coisas, né? Clica no link, se inscreve lá no meu canal, dá esse apoio bem gostoso também, que ajuda muito o engajamento desse gordinho, tá bom? Siga a gente lá nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Dá essa moral, dá esse apoio, não custa nada, não seja uma pessoa malvada. Oh meu Deus, vai ficar o quê? Vai ser ruim pra mim? Não, né? Você vai ser uma pessoa boa, você vai compartilhar, você vai pedir para as pessoas se inscreverem, entendeu? Não custa nada. Um beijo e até o próximo vídeo. Ou melhor, até daqui a pouco, né, gente? Daqui a pouco eu volto.